Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao Nota Máxima. Eu sou Anderson Portillo e essa aqui é mais uma aula de Direito Administrativo do Estude Comigo aqui Direito Administrativo. E o que nós fazemos aqui é destrinchar cada um dos itens, trazendo um entendimento à luz para que a gente possa, de fato, entender o que está sendo dito em cada uma das disciplinas, né? O Direito Administrativo é uma das disciplinas que tem diversos concursos públicos federais e estaduais. E na última aula a gente falou sobre a definição de direito administrativo, as definições de atividade administrativa, que funcionam bem como base para essa aula de hoje. Se você não viu a aula anterior, vale a pena você acessar no card aqui, em algum local da tela vai aparecer um card, você assiste a aula e depois segue com essa aula aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre as fontes do direito administrativo e os princípios do direito administrativo, que são temas que caem muito nas provas. Principalmente bancas como a FGV cobram muito esses temas aqui. Não só a FGV, como a CESP, FCC e outras também. Quando tem direito administrativo, é importantíssimo entender as fontes do direito administrativo e os princípios do direito administrativo. E começando aqui sobre fontes, me lembrando que agora também, se você quiser baixar esse material, o link está na descrição e você pode acessar o site sounotamáxima.com.br para fazer o download. E afinal, quais são as fontes do direito administrativo? De onde ele vem, né? Pensa nessa pirâmide aqui. A lei é o topo, é o chefão, é ela que manda. Depois da lei você tem a jurisprudência, da doutrina, dos costumes e dos princípios, né? Anderson, tá bom, cara, mas aí, o que é essa tal de jurisprudência, o que é a doutrina, o que é o costume? A gente vai falar agora, tá? Então, entrando aqui na lei, né? A lei, ela é um manual de instruções obrigatório. É ela que manda. Se tem que estar na lei para que seja feito um ato administrativo, por exemplo, tá certo? Então pensa assim, a lei é como um manual de instruções obrigatório. Qual que é essa hierarquia? Primeira de todas, a chefe de todas é a Constituição Federal. Nenhuma regra pode contrariar a Constituição Federal. Isso é básico, tá, pessoal? Então guarda isso na cabeça. Qual que é a lei mor aqui? Qual que é o chefão das leis? A Constituição Federal. Depois disso, o que que vem? As leis complementares e ordinárias. O que que são isso? São regras criadas pelo Congresso. Então, são regras criadas pelo Congresso, se chamam lá leis complementares ou leis ordinárias. E os decretos, portarias ou instruções são as regras criadas pelo Poder Executivo. E aí a gente está falando de presidente, governadores, prefeitos, tá? Essa é a ordem. A lei, as regras e os decretos, tá? Ou a lei, as leis complementares, né? Os decretos. Essa é a regra dentro da lei, tá certo? Beleza. E a jurisprudência? A jurisprudência é o seguinte: quando você tem um tema que é julgado por vários juízes e os juízes decidem de forma parecida, isso vira uma jurisprudência, né? É, essa jurisprudência é uma orientação baseada na decisão de vários juízes, podemos dizer dessa forma, né? Então, tem exemplo aqui, as súmulas do STF e do STJ, as decisões repetidas nos tribunais, né? Quando algum advogado vai fazer uma defesa, ele busca uma jurisprudência para poder defender o seu cliente, falando, olha, o juiz tal, o juiz tal, o juiz tal já definiram nos casos de fulano contra ciclano, seguindo essa jurisprudência e por aí vai, tá? Olha só, importantíssimo esse item aqui, um alerta. Jurisprudência não cria obrigações novas, não cria leis. Ela só mostra como aplicar a lei que existe, ok? Ela só é um caminho, tá? E falar nisso tem uma analogia muito legal aqui. A jurisprudência é como se fosse um GPS que mostra o caminho, mas ele não constrói a estrada. A lei é a estrada, ok? Então lembra disso. Lei é o primeiro, jurisprudência são decisões repetidas, né? E só servem de embasamento para que seja tomada uma próxima decisão. Perfeito? Até aqui eu imagino que está bem tranquilo, né? E olhando aqui ainda as fontes, o que é a doutrina, né? Doutrina são os livros, são os artigos de professores e especialistas. E para que serve isso aqui?
A doutrina serve para ajudar os juízes ou os legisladores a entender melhor aquela lei. Inclusive, essa doutrina, elas ajudam, inclusive, a influenciam mudanças na lei, quando tem muita discussão que é contrária àquela lei, por exemplo. Tá certo? Então, elas servem como embasamento. Analogia também aqui, ó, o comentarista de futebol. Eles não estão jogando futebol, mas eles estão explicando a jogada, eles estão comentando a jogada. Então, a doutrina é isso. São os livros, artigos comentando ali sobre uma lei específica, sobre um conjunto de leis. Beleza? Então, já sabemos o que é lei, jurisprudência e doutrina, e é nessa ordem, tá? As fontes do direito administrativo, e a gente entra então nos costumes. O que é o costume? O costume é um hábito. Ele não está na lei. Ele não está explícito, olha só, ele não está explícito, mas ele é feito de forma repetida, como uma tradição no serviço público. E aí, é, é o seguinte, se, se aquele costume acontece ali, mas se virar uma lei que contraria aquele costume, o costume cai, deixa de existir, vale a lei, tá? Se numa repartição pública todos sempre fizeram algo de certo jeito, sem ser lei, isso pode virar costume. Mas se surgir uma lei diferente, o costume se perde, ele cai. É uma fonte secundária, tá? É menos importante. O que vale é a lei. Importantíssimo isso aqui quando a gente fala de direito administrativo, tá? E por fim aqui, a gente está falando de princípios, né? Todo direito administrativo, ele é regido pelos princípios gerais do direito, que é a boa-fé, que é agir com honestidade, a razoabilidade, não exagerar, ser proporcional, a equidade, que é tratar de forma igual, tratar com justiça, beleza? Os princípios, pessoal, ele não tá, pode não estar escrito ali, você precisa ser honesto. Na sua casa, por exemplo, seus pais te ensinam a ser honesto, a respeitar os outros. Não está escrito num quadro na parede, geralmente não, né? Todo mundo sabe que tem que seguir aquela regra, né? Mesmo sem estar no quadro da parede, tá certo? Então a gente acabou falando aqui quais são as fontes do direito administrativo: lei, jurisprudência, doutrina, costumes e princípios. Facinho, né? Esse material está disponível para download. Se quiser dar uma lida nele com calma, é só fazer o download lá no site sounotamáxima.com.br, fazer o download e dar uma lida com calma nele, tá certo? O que mais? Bom, a gente falando de princípios, o artigo 37 da Constituição Federal fala o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade. Legal? Da impessoalidade. Beleza? Da moralidade, da publicidade e da eficiência. Poxa, Anderson, como é que eu vou lembrar disso tudo? Limpe a sua memória. Olha aí. Lembra da vassourinha. Lembra desse acrônimo aqui, ó. LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso é famosíssimo. Tá? Esse aqui são os princípios que estão no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Todos devem seguir esses princípios aqui: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Não se esqueça disso. Anderson, tá bom. Dá para explicar melhor isso aqui? Claro que dá. Vamos lá. O que é o princípio da legalidade? A administração pública só pode fazer o que a lei permite ou autoriza. Olha só, um particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Se não está na lei, ele pode fazer. Não está expresso na lei, né? Não é crime. Perfeito? A administração pública, pelo contrário, só pode fazer o que a lei autoriza. Tem que estar explícito ali. Perfeito? Na prática, o servidor só recebe gratificação se houver lei prevendo, o Estado só pode cobrar tributo com base em uma lei, o administrador não pode criar obrigações por vontade própria. Beleza? Tá? Artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. Tá? E o princípio da impessoalidade, LIMPE. Vamos lá para a letra I. Princípio da impessoalidade. A administração deve tratar todos de forma igual,
impessoalidade, igualdade, isonomia, tá? O princípio da impessoalidade, ele tem 4 dimensões. A isonomia, a finalidade pública, ou seja, os atos administrativos só devem buscar o interesse coletivo, nunca o interesse individual, tá? A vedação da promoção pessoal. O artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 1º, fala o seguinte: publicidade não pode ter nomes, símbolos ou imagem de autoridade. É proibido, por exemplo, o governo do prefeito João, né? Mas pode, prefeitura municipal de local. Então, é vedado a promoção pessoal. Isso está dentro do princípio da impessoalidade, tá? E tem que ter imputação ao órgão. Atos são da instituição, não da pessoa, que acaba conversando com a letra C, vedação da promoção pessoal, né? O servidor age em nome do Estado. Perfeito? Fácil, né? Pessoalidade, tratar todos com isonomia, com transparência, com igualdade, tá? E qual mais? Tem o terceiro princípio, que é o da moralidade. Básico, pessoal. O administrador deve agir com ética, honestidade, boa-fé e probidade, respeitando padrões morais de conduta. Tá? Não basta ser legal, conforme a lei. Precisa ser moral, ético, honesto. E é importante isso aqui. A imoralidade vicia o ato administrativo. Ela detona o ato administrativo. Ela faz com que o ato administrativo possa ser nulo, inclusive, possa ser anulado. Tá? Então, na prática, o que tem a ver ali? Ó? Nomeação por critérios técnicos? Pode. Eu posso nomear um servidor por critérios técnicos, mas eu não posso nomear um servidor por, né, que seja o meu parente. O nepotismo, o desvio de criminalidade, a fraude à licitação, isso aqui não pode acontecer. Isso é ilegal, né? É imoral, tá? Quais são os instrumentos de controle aqui do princípio da moralidade? Tem ação popular, ação de improbidade administrativa, a própria lei de acesso à informação, né? Então, é importante a gente ter em mente que o princípio da moralidade ele pode viciar um ato administrativo. Perfeito? E o outro princípio é o princípio da publicidade. Os atos administrativos devem ser divulgados oficialmente. Olha só, isso aqui é muito importante também. Os atos administrativos devem ser divulgados oficialmente para conhecimento público e início de seus efeitos. Por exemplo, um servidor ele passa a ser servidor público quando tem a publicação no Diário Oficial. Né? O efeito acontece depois da nomeação no Diário Oficial. Né? Quais são as funções da publicidade? A primeira é a transparência. Os cidadãos têm direito de conhecer os atos públicos, mas o combate à corrupção também. Está publicado exatamente aquilo ali, para todo mundo saber. O segundo é a eficácia. Né? Muitos atos só produzem efeito após a publicação. O controle. A sociedade pode fiscalizar. Perfeito? Agora, existem restrições. A publicidade ela pode não acontecer quando envolver segurança nacional ou do Estado, investigações policiais, quando envolver intimidade ou vida privada, processo administrativo disciplinar na fase introdutória. Isso aqui não vai ter publicidade nesses casos aqui, são exceções da publicidade. Isso aqui está ali na Constituição Federal, no artigo 5º, você tem essa discriminação. Tá certo? Beleza? Falamos aqui de quase todas as letras, né? Quais são as formas de publicidade aqui dos princípios da publicidade? Quais são as formas de publicação, né? O Diário Oficial é o principal, site oficial do órgão, jornal de grande circulação, no caso de licitações, ou quadro de aviso quando for uma coisa interna, né? Importante. Todo ato administrativo deve ser publicado? Não, nem todo. Despachos internos podem não ser publicados. Agora, a publicidade é requisito para os atos administrativos que causam efeitos externos, tá? Que afetam a população. Esses são obrigatórios a publicidade. Tá claro? Acho que sim, né? E por último tem o princípio da eficiência, né? Dentro do Lean P,
princípio da eficiência diz o seguinte: a administração deve buscar os melhores resultados com os menores custos. Custo-benefício. Lembra disso? Eficiência, custo-benefício. Atuando com presteza, qualidade e produtividade. Isso nem era explícito, né? Foi explícito pela emenda constitucional 19 de 98, na reforma administrativa. Isso foi implícito lá, foi explícito como princípio, tá? Agora, o que busca aqui? O princípio de eficiência busca aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de serviço, aumentar a economia, né? Dar celeridade, rapidez na prestação de serviço. Isso tudo está dentro do princípio da eficiência. De novo, esse material está disponível completo para você fazer download no site sounotamáxima.com.br, tá? O que mais? Vamos lá. A gente tá falando aqui que na prática, alguns exemplos aqui de eficiência, avaliação de desempenho de servidores, a modernização administrativa, desburocratização, né? Inclusive a Constituição Federal de 88, artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º, fala o seguinte: perda de cargo por insuficiência de desempenho. Você pode ter uma perda de cargo por insuficiência de desempenho. Isso está dentro do princípio da eficiência, tá? Agora, importantíssimo. Eficiência versus legalidade. Eficiência nunca justifica ilegalidade. Não pode atropelar o devido processo legal tentando ser mais eficiente. Isso é importantíssimo. A eficiência deve conviver harmoniosamente com os demais princípios. E aí a gente passou pelos princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência do direito administrativo. É importante que, além desses aqui que caem muito, a gente não pode esquecer de outros princípios importantes. Eles não estão expressos na Constituição. No artigo 37 da Constituição Federal, mas são cobrados pelas bancas, tá? É importante você saber que existe uma supremacia do interesse público. O interesse coletivo prevalece sobre o particular, sempre. Ok? A indisponibilidade do interesse público. O administrador não é dono da coisa pública. O prefeito, o governador, ele não é dono do que é público, de imóveis, veículos e por aí vai. Se é público, é público. Tá? A autotutela. A administração pode anular atos ilegais. Ela pode anular. Tem um ato administrativo ali que ele se tornou obsoleto, ilegal, ela pode ir lá e anular esse ato. Tá? Ela pode revogar atos inconvenientes. Perfeito? E o princípio da continuidade. Serviços públicos não podem parar, servidores não podem fazer greve. Okay? Isso são pontos também importantes aí. E o princípio final da razoabilidade e proporcionalidade: os atos administrativos devem ser adequados, necessários, proporcionais, não pode ter excesso, né? A motivação, ela deve justificar decisões administrativas, essa motivação para se ter um ato administrativo, tá certo? Então, pessoal, são pontos importantes aqui. Eu trouxe outros princípios aqui só para poder ilustrar, além do LIMP, né? Que tem outros princípios aqui que são importantes a gente ter em mente na hora de fazer uma prova aí que envolva direito administrativo, tá certo? Bom, se você acompanhou por aqui, espero que tenha gostado do material. Esse material ele está disponível para download no nosso site sounotamáxima.com.br.